Boa tarde a todos. É uma alegria realmente muito grande sempre que podemos voltar a essa casa, porque aqui encontramos sempre corações muito amigos, muito queridos. E é isso que acalenta a vida de todos nós, não é? Um encontro com amigos. Falar dessa missão da maternidade, né? Essa missão sublime, sempre que vamos fazer um estudo de agradecimento às mães, percebemos o quão difícil essa tarefa, pelo universo que isso representa, pela complexidade que é o ser mãe, né? Aqui, talvez nem todos sejam mães e pais, mas todos nós somos filhos e de mãe entendemos. De alguma maneira, todas possuem endereços diferentes, mas são muito parecidas em algumas situações, e iremos focar nessas, né? Sabemos que esse sentimento maternal é uma lei de Deus, que é considerado uma missão, é dada uma missão. Mas essa missão, apesar de ter sido oferecida, uma missão divina, ela não é muito fácil de exercer, não, né? De uma maneira geral, vamos imaginar na trajetória dessa mulher-mãe, né, que inicialmente ela terá que se afinizar minimamente com esse espírito que chega, né, com esse reencarnante. Ele está trazendo as próprias vibrações dele. Então, ela vai ter que carregar por 9 meses, né, essa gestação, em que, nesse momento, desde aquele momento, a gente pode falar que ela começa o seu curso de captação fluídica. Essa mãe já é colocada para fazer esse curso onde ela vai captar as emoções fluídicas desse espírito, vai acolher, né, o seu psiquismo e vai envolvê-la com as suas próprias vibrações. Quer dizer, ele chega e ela capta, percebe essa vibração, o envolve com a sua. Desde esse momento, ela já faz esse processo de acoplar, de envolver esse espírito. Então, a gente pode dizer que ali são aquelas antenas psíquicas sendo desenvolvida, né? E começa a se entrelaçar com a antena psíquica do espírito reencarnante. Então, a gente pensa que a ligação, né, vai ser apenas no cordão umbilical. Não, tem uma ligação já anterior, desde o primeiro momento que ele se apresenta. Começa a fazer já esse entrelaçamento fluídico. No livro Missionário da Luz, lá no capítulo 3, André Luiz, que é o espírito autor, psicografia de Chico Xavier, narra a história de um espírito que se prepara para reencarnar e se aproxima dessa mãe lá no plano espiritual, a mamãe Raquel. Então, ele se liga a ela através dos fios muito tênues, já fazendo aquela aproximação fluídica, através do qual os perispíritos vão sendo casados, né? Há um acasalamento fluídico. Esse acasalamento fluídico não se refere à reprodução nem à área biológica. A gente quer dizer essa troca energética que existe entre os espíritos. Há um acasalamento fluídico. Então, essa ligação, ele vai ficar ligado durante toda a gravidez. Esse espírito, né, não se afasta dela, permanecendo num vínculo de dependência. É uma ligação de dependência. Desde ali já começou esse laço, a cada vez ser mais ajustado, mais unido, mais aproximado. Então, isso vai aos poucos. Por isso, né, que a gente, por essas antenas psíquicas, é que uma mãe sabe muito bem quando o filho dela está triste, está alegre, né? E depois, com o tempo, ela já consegue, que aquele bebê chega, ela já até decodifica som, porque não é a palavra. Se ele está com sede, está com sede, quer banana, tom, quer dormir. Essa mãe consegue fazer o que ninguém faz. Por quê? Porque
ela já captou as vibrações desse espírito, ela já está decodificando. Então, o bebê não vem com aquele manual de instrução, mas a mãe, ela recebe essa tradução, né, pelos pensamentos. Então, é aquela que vai reconhecer dentro de uma multidão, ela sabe, aquele ali de costa, ó, é meu filho, não é? Porque ele é único. Aquele ali, ó, que está do lado direito, atrás de 30 mil pessoas, aquele ali é o meu, porque é o mais lindo. É a mãe, não é assim? Ela vai olhar dentro dos olhos dele, sem ele falar nada, ela vai dizer, você está passando por um problema, pode me contar. Você está mentindo. Não minta para mim. Ué, como é que ela sabe? Ué, claro, né? Ele não consegue esconder nada dessa mãe, porque ela conhece o seu filho pelas suas antenas psíquicas, que foram ajustadas. É um relacionamento, né, mais do que visceral. São os olhos da alma de uma mãe que reconhece todo aquele panorama que passa na mente do filho, ela vai captar. E a doutrina espírita nos esclarece que se trata a maternidade, então, de um compromisso divino, porque ao gerar um filho, os pais se comprometem perante as leis de Deus. Eles vão oferecer a oportunidade, dentro das suas capacidades, com toda a sua boa vontade, os meios necessários para aquela reencarnação, né? Vai oferecer àquele espírito tudo o que ele precisa para evoluir nos seus diversos campos, né? Todos os campos que a gente pensa em conquista são os pais que vão oferecer. Então, é o amparo necessário para a caminhada desse espírito que chega e vai realizar novos aprendizados. Então, é aquele que vem ao nosso lar, que a gente pergunta assim, quem será esse que chega, né? Que laços são esses que temos com o passado, com esse espírito? Não sabemos. Deus sabe, a gente intui, como mãe a gente percebe, às vezes desde cedo, algumas dificuldades que vão precisar serem sanadas e não ampliadas. A gente ali da história é o mais maduro, é o mais antigo. Então, nos cabe ter um pouco mais, né, de entendimento. Então, vamos imaginar essa maternidade transformando completamente a vida de uma mulher, porque desde o momento em que ela recebe a informação daquela gravidez, a sua rotina já sofre inúmeras transformações. Então, nesse período da gestação, vai ocorrer diversas mudanças com essa mulher, no seu corpo, né? Mudanças físicas, hormonais, mudanças metabólicas, tudo sendo transformado. Com que intuito que esse corpo, né? Isso é lá dentro é uma chuva hormonal para tudo que é lado, para melhor receber essa criança que chega. Isso tudo é sempre nesse intuito, até o nascimento. Não que parem de chegar alguns problemas, né? Mas mudam, né? A gente tem que entender que a vida nos dá situações para a gente resolver, para oferecer soluções. Então, no momento que essa criança nasce e a mãe o coloca no colo pela primeira vez, ela ali sente selar aquele compromisso que ela tem com Deus. É aquele momento que ela sela e fala assim, meu pai, eu agora consegui dar um rostinho a ele. Já o imaginava, mas agora ele tem, né, todas as características. E a partir daí, então, essa mãe vai ser convidada pela vida a desenvolver o seu sentimento, não é assim? De amor, de abnegação, de renúncia, até a renúncia de si mesma. Então, a gente vai ver lá, muitas vezes, aquela jovem, né, dizendo, esse é meu quarto, esse é meu não sei o quê, cheio de pronome possessivo, né, meu e meu.
e de repente aquilo vai começar a mudar e a vida vai fazer com que aquelas emoções sejam completamente transformadas. Vai abrindo mão a cada momento, a cada passo, com maior alegria. Por isso chamamos de renúncia. Porque quando a vida vem e toma alguma coisa da gente, a gente fala, eu cedi para a vida. Não, a vida tomou, a vida levou. Mas quando a gente entrega, assim, com todo o amor do mundo, a isso chamamos de renúncia. E nós sabemos que no exercício dessa maternidade, nós vamos encontrar diferentes tipos de mães. É natural, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Em que as pessoas são diferentes no seu senso de desenvolvimento moral. São mulheres diferentes, são pais diferentes, os espíritos se diferenciam pelo seu senso moral. Mas, independente dessas mães, das dificuldades que elas tiveram, todas merecem a nossa gratidão, porque elas nos permitiram reencarnar. Isso por si só é um milagre da vida e nós já agradecemos a esse Espírito que permite, como veículo, que possamos chegar ao mundo. E ela vai trabalhar, né, esse sentimento durante muito mais tempo. Então, nós trouxemos alguns 3 casos assim mais pontuais dessas mães para a gente observar. Em algumas mulheres, o instinto de proteção junto aos seus filhos, ou seja, esse processo que a mãe tem de cuidar do filho, ainda não está formado, ainda está em desenvolvimento. Então, nós vamos ver aquelas mulheres com mais características de fêmea do que de mãe. Fêmea no sentido da preocupação mais com ela mesma. Ela não quer muito partilhar aquele corpo. Ela não tem as coisas muito delas. Isso é um processo. A gente tem que entender que tudo é um processo divino. Depois nós temos aquelas mães em que já começaram a desenvolver esse sentimento de cuidado, de amor pelo filho, mas eles vão sendo desenvolvidos na medida em que aquele filho está em contato. Ou seja, aqueles laços vão sendo apertados de acordo com a convivência. Por isso a importância, independente se essa mãe trabalha, se fica muito tempo fora, mas de voltar e encontrar o seu filho, porque esse laço continua através da união. Por isso a conquista, né, que a gente fala do núcleo familiar. Essa convivência é muito importante. Já em outras mães, elas já iniciam aquela tarefa com amor maternal. Elas já trazem, né, esse sentimento iniciado de outras vidas. Aquilo, né, a gente pode falar que já é uma ideia inata, aquela responsabilidade que elas possuem. Isso elas já trazem, já viveram isso, já está bem trabalhado esse sentimento. Então, ela não se importa com os obstáculos, porque ela vai honrar todos os compromissos com aquele espírito. Ela vai doar de si mesma. Ela vai doar o seu corpo, ela doa o seu sono, ela doa os seus horários. Mãe vai parar para comer, criança chora, ela doa a sua alimentação naquele momento. Então, ela doa. Cada vez esse sentimento ela vai aprendendo a alargar cada vez mais, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo é aprendizado. Todos nós estamos aprendendo a desenvolver ao ponto de fazer a renúncia de si mesma. Então, reparemos que esse espírito, muitas vezes, caminhou do egoísmo, né, do pronome possessivo meu,
até a renúncia de si mesmo. Que é a mãe que fala assim: meu filho, se precisa, eu dou minha vida por você. Não penso duas vezes. Isso é a renúncia. E aí a gente pergunta, né? A gente se pergunta. A gente conhece uma renúncia maior do que esta por tanto tempo seguido? Então, a gente para, né, para ver essa grandiosidade desse sentimento. Na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a questão 890, o Kardec faz uma pergunta sobre esse amor materno e que os espíritos nos dizem que é um imenso amor que essas mães possuem. E diz que a natureza deu à mãe o amor a seus filhos. Com que objetivo? Olhem bem. No interesse da conservação deles. E esse sentimento vai persistir pela vida inteira, sobrevivendo mesmo à morte e acompanhando o filho até no além-túmulo. Então, para aqueles que reclamam que a mãe não larga do pé, a gente já avisa, né? Ó, nem morrendo não termina com a vida. Não é? Por isso que dizemos, o amor de mãe é para sempre, a mãe também vai ser para sempre. Então, até além-túmulo. A gente conhece, né, nos livros do André Luiz, tanto no livro Nosso Lar, como o livro Libertação, a história de duas mães ali, né, que trabalharam pelo resgate dos seus filhos nos planos inferiores. Olha que coisa mais linda! Essas mães não aceitam continuar, né, sua escalada ali, ir para um mundo feliz, um mundo melhor, enquanto vê ali o seu filho no mundo inferior sofrendo, ela não consegue. Então ela abre mão e vai resgatar esse filho. E aí, essas mães, é por isso, né? Quando eles falam interesse da conservação desse filho, isso tudo é para a gente conservar o filho vivo. Porque é diferente de um animal. O animal, depois que desmama, ele está liberado. O filho não. O humano não. Então a gente vai entender porque elas perguntam sempre: você está se alimentando? Você está dormindo direito? Né? Você foi ao médico? A idade dele não importa. Filho não tem idade. Não é isso? Não tem idade, porque a natureza deu à mãe o amor aos filhos com o interesse da conservação deles. Então é o papel da mãe. É cuidar da conservação desse filho. E alguns dizem: minha mãe é muito intrometida, para não falar outras palavras que a mãe é chamada, né? Quer saber de tudo da minha vida. Olha, gente, a mãe até gostaria de se meter menos. Mas isso que deram é mais forte do que ela, entendeu? Então elas vão pensar assim: se eu não falar isso para ele, quem vai falar? Se eu não mandar ele estudar, se eu não mandar ele ao médico, quem vai ter coragem de falar isso? Sou eu, sou a mãe. Então, entre ser amiga, a melhor amiga que não é, né? Ela é a mãe. É completamente diferente essa situação. Não dá para andar em cima do muro. Então, o objetivo é atender o cuidado com aquele ser. Se ele vai gostar ou não, isso é outro problema, porque a vinculação da mãe é com Deus. É com a consciência e com Deus. Então, se o outro não vai gostar, é até natural. Por isso que só a mãe pode falar. Então, ao invés de a gente falar, minha mãe é muito intrometida, podemos falar, né? Minha mãe é muito cuidadosa, porque ela possui um sentimento de dever muito ampliado. Olha que bonitinho, isso tudo para me conservar. Ficou mais elegante, né? Então, a gente já começa a entender que a mãe já vem com esse chip completo. E como tudo é um processo de aprendizado, elas também estão, né, aprendendo a desenvolver esse amor
e a dosar. Esse é o grande problema, aprender a dosar esse amor. Porque nós vamos encontrar inúmeros exemplos de mães com distúrbio de afeição possessiva, completamente descontrolada aquela ternura, né? É aquela que isola o filho numa redoma, não permitindo o aprendizado, né? Que meu filho? Não quero que nada aconteça com meu filho. Nada, quer dizer, não vai acontecer nada com aquela criatura, isso é impossível, ele não vai aprender. Outras tratam as crianças como adultos. Outras tratam os filhos adultos como crianças. Então, isso é um processo de aprender a dosar. Umas amam tanto que acabam sufocando, né, aqueles filhos, porque não sabem o momento de deixar com que eles caminhem por si só. Então, tem um momento de realmente todo esse cuidado, mas conforme eles vão aprendendo a discernir, a crescer, as mães têm que ir soltando para que eles criem o seu próprio caminho. Então, as mães são como aquela estaca, um tutor que a gente coloca lá na plantinha, né? Então, tem lá a estaca, a plantinha vem para a plantinha se estruturar para crescer. No momento que a plantinha já cresceu, já se estruturou, o que se faz com essa estaca? Retira-se a estaca. Então, é o momento que aquela estaca se torna desnecessária. A árvore está grandão. Imagina uma estaca pequenininha no tronco de uma árvore, a árvore já daquele tamanho todo. Então, quando uma mãe faz um bom trabalho, naturalmente ela se torna desnecessária. Olha que coisa boa. Isso não quer dizer que o amor acabou. Significa que a gente passa a dar o espaço para que o outro passe a experienciar a vida do jeito que ele quiser. Já foi ensinado. O caminho das pedras já foi ensinado. Agora, se vai andar, se não vai andar, acabou. Esse momento aí é que é difícil, porque no início da vida o filho chama a palavra de salvação para tudo, né? Mãe, 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 é a palavra única que eles usam. Mas depois ele vai seguir o ritmo dele, aprendendo a se responsabilizar. E essa mãe vai saindo de cena e deixando os filhos serem o protagonista das suas histórias. Isso é o natural. Como é bom quando a gente já não é mais necessário. E que a gente aprenda a hora de sair de cena para que esses filhos não venham nos avisar, né? Que geralmente eles precisam avisar, olha, não precisa mais, né? Então a gente já vai percebendo que não é tão necessário. E realmente sair de cena é muito difícil, é uma etapa muito difícil na vida dessas mulheres, muito mais difícil do que se pensa. É aquele sentimento que o ninho vai se esvaziando. O ninho estava lotado, cheio de pintinhas, gente tendo que dar de alimentar, tendo que resolver tudo. Daqui a pouco está tudo voando. Mas essa é a lei da vida, que bom, né? A gente tem que pensar, que bom que isso tudo está acontecendo. Podemos também lembrar das mulheres que não conseguem ser mãe biológica dos seus filhos, mas que vão buscar, né, através do Instituto de Adoção, vão ser mães dos sobrinhos, dos alunos. Eu tenho sentimento de mãe, porque esse sentimento maior com que faça com que cuide, que se doe ao outro. Necessariamente não é biológico, é um sentimento que é do espírito. E nós vamos lembrando que uma mãe é sempre uma grande educadora moral. Por isso que nós pedimos para reencarnar na casa da Donas Marias da vida, Dona Nadir, Dona Elza, né? Dona Brunilde, seja quais forem essas mães carinhosas. Por quê? Porque elas vão nos ensinar virtudes como o perdão, virtudes da humildade e da paciência.
porque vocês já viram como mãe inventa formas criativas de perdoar filho rebelde, ingrato? Olha, não é a melhor advogada do mundo. Não, depois vem o advogado, primeiro vem a mãe. Porque para defender um filho, ela tem uma artimanha que ela cria para explicar para as pessoas. Mas ela vai defender, e vai perdoar, e vai dar nova oportunidade. Não é isso? Por isso que a gente nasce nessas casas para aprender um pouco disso, desse sentimento maior. Elas nos ensinam sobre o afeto, o valor de um carinho, de um beijinho, um cafuné, uma musiquinha para dormir, né? O processo daquela alimentação no horário, no capricho, a educação. Olha, fale bom dia, agradeça, diga obrigado, dá licença. Isso é mãe que ensina. A gente lembra, né, em relação de saúde, pai e mãe cuidam do filho, mas quem fica sem dormir? É a mãe, na maioria dos casos, vamos me desculpar, mas é a mãe que tem aquela conversa com Deus, que parece estar fazendo ali um tratado para negociar para o filho curar, não é? Aquilo é a mãe. A gente lembra, né, nos ensinando a buscar um socorro espiritual. E quando o filho se machuca, então? Nossa! Até o filho soluçando, já bota aquele papelzinho ali colado, dá 3 beijinhos, vai sarar até casar. Coisas que é de mãe. Então a gente vai lembrando disso, né? E quando a mãe precisa se ausentar, o que ela fala? Te entrego, Maria Santíssima, meu filho, cuida dele na minha ausência. Que coisa mais linda do que essa. E as mães também nos ensinam muito sobre paciência, não é mesmo? Espera que em casa a gente conversa. Espera só. Ação e reação, não é? Se correr vai ser pior. Aí lá vem aquele primeiro drone que eu conheci na minha vida, foi um chinelo. Veio aquilo rodando e acerta no alvo. Mãe ensina o valor da fé. Reza para sua nota não cair em matemática. Olha o valor da fé aí, né? A hierarquia. Você pensa que eu sou sua amiguinha? Eu sou sua mãe. Mãe é lá em cima, gente. Tem Deus, tem mãe depois, um pouquinho abaixo. Porque eu sou sua mãe e você não é todo mundo. Ou seja, hierarquia, já colocou o outro no lugar dele, sobre a eternidade, mamãe te ama até o infinito e para sempre. São ensinamentos de mãe. E o tempo faz porque vai dar tempo. Não é assim que mãe fala? Já que elas conseguem tempo para tudo. Você vê que essa mulher possui uma incrível capacidade de organizar tempo, negocia horário no trabalho, horário em tudo que é lugar para estar ali. Minutos da sua vida pessoal são ajustadas para ela dar conta daquela criação ali com as atividades do filho. São baitas administradoras, cuidam de tudo. Ainda dá aquele beijinho, né? A criança não recebe aquilo. Isso é uma experiência. E a gente lembra, né, que essa relação com o filho é muito interessante. Porque vocês vejam, apesar da gente entender que a mãe é capaz de fazer toda essa renúncia, de reparar que ela abre mão mesmo da sua vida. Os filhos ainda vão para a terapia para falar de mãe, gente. Aí vão para a terapia. Eu fui abandonado. Ou então, eu fui um absorvido. Ele, tadinho, toda a vida do filho e da filha se passa tempo na terapia, na análise, falando danada da mãe. E depois que o tempo elas partem, né, para o plano espiritual, eles choram de saudade, porque assim é o ciclo natural da vida. E esse ciclo sempre se repete, não é mesmo? Então, é um processo, esse cordão umbilical dura décadas e vai continuar por outras vidas essa ligação. Aos filhos, né, podemos dizer, pelo menos, olha, bem menos egoísmo e muito mais atenção e amor com as suas mães. Aproveitem quem ainda tem mãe no plano físico. Aproveitem muito.
que falta que nos fazem a mãe com seu olhar e carinho. Depois de um tempo, sentimos falta até do cheirinho da mãe. E nos perguntamos, né? Será que encontraremos no mundo alguém que um dia nos ame tanto quanto a nossa mãe nos amou? E o que podemos dizer, né? Aquelas mães e filhos que estão momentaneamente, que a gente diz, em planos diferentes. A gente chama de plano material e o plano espiritual. Muitos de nós estamos sem a presença física das nossas mães ou de filhos. A gente vai relembrar, primeiramente, que o verdadeiro amor não existe barreira. O amor é eterno e infinito, e o nosso pensamento levará o nosso sentimento até o espírito pelo qual sentimos a saudade. O pensamento é esse veículo que vai carregar toda essa nossas vibrações, os nossos sentimentos, aonde se encontra esse tesouro. Jesus nos disse: aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, quando o nosso pensamento lembra desse ente querido, os nossos sentimentos carregam até eles toda a gama de emoção. E, na realidade, algumas pessoas falam: eu perdi já a minha mãe. Não, não perdemos, porque é impossível perder alguém dentro do infinito amor de Deus. Ninguém se perde diante do Pai, não é? Antes de ser nossa mãe ou nosso filho, é de Deus. Antes de amá-lo, ele já amava muito antes. Então a gente começa a lembrar que o amor de Deus é infinito. Podemos estar ligados sempre a essa mãe, ofertando, né? Através das nossas preces. É quando a gente tem aquele pensamento de amor e de esperança, que a gente se recolhe no momento de paz espiritual. E imagina mesmo, né? Ali aquele buquê de flores linda, cheirosa, escolhendo de preferência a cor da flor ou o tipo de flor que aquela mãe mais gostava. E na nossa mente a gente escreve o nosso cartão, né? O cartão do Dia das Mães, né? E o nosso cartão sempre diz assim: não existe a Deus, existe Deus. Um até breve, né? Então, porque em breve nos reuniremos com certeza. Esse sentimento maior de agradecimento pelo que tu foste na nossa vida. Graças a você, posso nessa reencarnação experienciar a vida. E realmente, o milagre da vida, né? A misericórdia de Deus é a reencarnação. E é através da mãe que isso se efetua. Por isso estamos tendo uma nova oportunidade nesse planeta. Nós agradecemos sinceramente todas as mães encarnadas e as desencarnadas que continuam, com certeza, zelando e intercedendo por todos os seus filhos. Mãe ama sempre. Não existe distância para o amor. Se preocupará sempre. É um cuidado inerente desse ser. Exagera muitas vezes, mas faz parte. É uma pessoa que também está aprendendo a amar, com equilíbrio, com mais harmonia. Um dia, nós nos amaremos em total harmonia. Agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, por representar na Terra o ideal de amor maternal.
Essa benfeitora Mãe querida, acolha-nos como mães e filhos que somos, no indestrutível elo de amor. Que todos tenham um excelente Dia das Mães, com muito carinho, com muita ternura, com muito abraço, com muito beijinho, porque a parte física também conta. Muitos filhos acham que a mãe sabe que ele o ama e não precisa dizer mais nada, e amam à distância. Olha, não tem coisa mais gostosa para uma mãe do que receber o abraço de um filho. Abracem muito, beijem muito, aproveitem um cheirinho dessa mãe. Muita paz a todos.